Esse teste sistêmico vai dar o que falar, mas é isso mesmo, eu quero provocar vocês para entender qual é o seu nível de conhecimento e para vocês perceberem o quanto às vezes vocês precisam ainda adquirir mais conhecimento para ter uma postura mais adequada e ajustada perante a vida de vocês. Ontem eu fiz com relação aos pais, hoje eu fiz com relação a vocês enquanto os filhos. E a gente fala tanto aqui a respeito de não infringir a hierarquia, né? De eu me comportar como filho perante dos meus pais. Ok, e tem muita gente, a maioria dos meus atendimentos são de filhos que não se sentem filhos dos pais, que têm posturas de pais dos seus pais. E tudo começa com esse post de hoje. Tudo começa na infância. Os sinais de que uma criança está infringindo a hierarquia começam na postura que ela tem desde criança. Só que a postura não significa que os pais não podem educá-la. Já vou explicar para vocês. Quando eu tinha uns 2 aninhos, minha mãe contou que eu fui convidada para dormir na casa do meu avô. E o que eu respondi? Eu respondi, não, eu preciso ajudar a minha mãe a fazer o serviço. Desde pequenininha, nós temos um radar pequenininhos, nós temos um radar potente, onde a gente sente como estão os nossos pais, emocionalmente, fisicamente. E a gente adota uma postura, um comportamento adequado àquilo. Então, se os pais estão bem, estão felizes, estão dando conta, os filhos podem ser livres, não precisa se preocupar com os problemas ou com as questões dos pais. Mas se os pais estão cansados, se eles reclamam, se eles falam que eles precisam de ajuda, a criança, ela sente isso, então ela se coloca a serviço dos pais e nisso ela infringe a hierarquia. Então, a minha fala foi eu tô vendo aqui que a minha mamãe tá precisando de mim, então eu não vou me divertir, eu não vou fazer uma coisa que eu quero muito para ficar aqui e ajudar como se eu fosse uma pessoa grande. Então, eu repito, é uma questão da postura por trás do ato. Então, a fala que tem ali no post é: mamãe, eu vou te ajudar para você não ficar cansada. Não é a questão do ajudar ou do fazer. É a questão a postura que a criança faz para a mamãe não ficar cansada. Então, o que ela faz? Ela pega o fardo da mamãe, coloca nas costinhas dela e ela vai tentar dar conta do peso de uma coisa, de um grande. Consegue compreender? Ok. Então, essa é a questão da postura de uma mãe que observa que o filho está oferecendo ajuda o tempo inteiro. Está ali por perto o tempo inteiro, preocupado com ela o tempo inteiro. A mãe está triste, ele está ali do lado. Ele não consegue ficar livre para ir brincar, viver a vida dele, porque ele nota que existe uma fragilidade inconsciente no campo da mamãe, seja física, seja emocional, etc. Então, o problema é a postura com que está se ajudando. Então, antes a mãe tem que se observar o que está acontecendo com ela, que o filho está percebendo isso com o radarzinho dele. Então, como tudo é uma questão de postura, é como a gente faz, não é o que a gente faz, eu quero te explicar a respeito da educação, né? Aqui eu estou com um menininho no meu ventre e ele vai aprender que ele precisa se tornar um adulto funcional. Para isso, ele precisa aprender algumas coisas que são desde pequenininho a ter certas autonomias, a saber que ele tem certas obrigações, mas não são obrigações para me ajudar a aliviar o meu peso ou aliviar o peso do papai. Não, é porque ele sabe que vai saber que isso para ele é uma coisa que é necessária, que ele precisa aprender. Então, ele vai recolher o pratinho dele, levar na pia, ele vai guardar uma compra do mercado na geladeira quando ele puder, tudo dependendo da idade dele, ele vai tendo cada vez mais autonomia e eu vou me tornando cada vez mais desnecessária no quesito de não torná-lo dependente de mim. Então, ele fará as coisinhas que são necessárias para ele aprender do lugar de filho, do lugar de criança, do lugar de pequeno, sem sentir que ele tenha uma obrigação de tirar algum peso das minhas costas ou das costas do pai dele. Consegue entender? Você, como adulta, você pode se colocar nesse lugar. O quanto que você sente a necessidade, às vezes, de tirar os pesos dos seus pais. Isso começou lá na sua infância, quando você sentia no seu radarzinho que era necessário. Agora, se você foi criada num lar onde tinham os adultos que conseguiram se posicionar sistemicamente, você conseguiu cuidar da sua vida. Eles te ensinaram como ter autonomia, como não ser dependente deles, mas eles te ensinaram para frente, para você servir a si e à frente os seus, quando você tiver sua esposa, seu marido e os seus filhos, que você sabe que você precisa colaborar, porque você foi ensinada a isso não como um peso, mas como algo natural no ser humano funcional.